Olá, caros irmãos e irmãs na fé. Hoje vamos para o vídeo número 4 da questão dos escândalos e a igreja. Como devemos nos comportar? Devemos sair da igreja? Isso é lícito? Vejamos então. Em São Lucas 17, de 1 a 2, recapitulando, vemos. Jesus disse também a seus discípulos, ou seja, a igreja, né? É impossível que não haja escândalos, mas é daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho que fosse lançada ao mar, do que levar para o mar um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Ou seja, que ele sabia que os apóstolos, não é porque eles eram parte da igreja, a igreja que ele estava fundando, que eles seriam infalíveis, né? Está mais que claro isso. Por isso a gente não deve perder a fé quando vê algum escândalo dentro da igreja. Porque o próprio Jesus já previu isso. Mas nem por isso ele tirou da igreja a autoridade dela. De jeito nenhum. Está em Efésios 3,10 que fala que através da igreja todas as potestades conhecerão a verdade de Deus, a verdade divina. Ou seja, e escândalos na igreja sempre houveram. Então, devemos nos escandalizar? Devemos cobrar uma solução? Sim. Devemos orar pelo clero? Sim. Mas não abandonar a igreja de Cristo. Então, vamos então agora uma passagem em Romanos capítulo 14, né? É bom a gente observar. No versículo 13 diz, né? Deixemos, pois, de julgar uns aos outros. Antes cuidar em não pôr um tropeço diante de vosso irmão ou dar-lhe ocasião de queda. Ou seja, se ele é fraco na bebida, não beber na frente dele. Se ele é fraco em comida, não comer certos tipos de alimento que o cara não pode comer, tipo assim, bebida com açúcar, se o cara é diabético, essas tentações, não fazer o cara cair. E questões morais também, né? Ou seja, você está num ambiente de pagãos, comendo uma coisa consagrada a um deus falso, e se tem um cara fraco na fé, um pagão, e esse pagão ele fala expressamente que aquilo é consagrado a um ídolo, você não deve comer, para não causar escândalo à igreja e aquelas almas fracas. Aí diz: 6. Estou convencido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem a considera impura. Olha que versículo precioso, né? Então, isso daí é muito bom para vocês prestarem atenção no seguinte. A carne de porco, por exemplo, em Levítico 11, ela é listada como impura, né? Para que existia aquela lei anterior? Aquela lei existia, do Levítico 11, do puro e do impuro, animais puros e animais impuros, para quê? Para que o povo de Deus não se misturasse aos povos pagãos que sacrificavam, por exemplo, o porco para uma divindade pagã. Então, por isso que eles não podiam comer carne de porco. Então, a carne de porco era impuro, considerado impuro. Mas a gente sabe que uma vez vencido essa evolução do povo de Deus na pedagogia de Deus, que Deus foi ensinando cada vez mais a palavra de Deus no transcorrer dos séculos, da revelação, né, dos livros da revelação, né, Deus finalmente revela a Pedro, né, lá em Atos, não lembro agora o capítulo, que coma desses alimentos que eu estou dando para você. Aí que Pedro, ainda com resquícios de Levítico 11, falou: não posso comer nada de impuro. Aí que Jesus falou para ele: nada, não chameis de impuro nada do que eu criei. A coisa é impura para quem considera impuro. Então, por exemplo, temos lá um tótem, um tipo de obelisco. Obelisco para os maçons significa uma coisa. Obelisco para um culto X é um símbolo fálico, ou seja, do pênis masculino, né? Aí tem um obelisco no Vaticano, o cara fala: um símbolo fálico, um símbolo maçônico. Filho, o obelisco tem aquele significado no culto, naquela ideologia. No caso do maçom é um. No caso lá do símbolo fálico do culto pagão é o outro. Você entendeu? O mesmo obelisco para a realidade cristã é simplesmente outro significado. Ou seja, a glória de Deus. Por quê? Porque em cima do obelisco vaticano tem a cruz. A cruz que preponderou sobre o paganismo. Porque o obelisco romano veio do Egito e o obelisco na Idade Antiga era símbolo da vitória.
de uma vitória militar de um general em cima de uma cidade. Ele plantava um obelisco como um símbolo de vitória sobre aquela cidade. Então, nada é impuro por si mesmo. Tudo é puro ou impuro de acordo com a consagração que um determinado culto dá àquele objeto. Fique bem claro. Ora, se por uma questão de comida entristece o seu irmão, já não vive segundo a caridade. Pela comida não causas a perdição daquele por quem Cristo morreu. Porque aqui no livro de Romanos tinha aquela divisão dos cristãos vindos do judaísmo e aqueles cristãos vindos da gentilidade. E aqueles cristãos vindos do judaísmo falavam para os cristãos vindos dos povos pagãos para não comer carne de porco, para não comer isso, para não comer aquilo, por causa de Levítico 11. Ou seja, eles queriam impor a lei judaica aos cristãos que estavam vindo de outros povos que não os judeus. E aí ele está falando assim, não fique impondo essas regras, você entendeu? Aos cristãos vindos do paganismo, e isso ele está falando para os cristãos vindos do judaísmo, né, que eram ex-judeus, né, de religião. Porque não é isso que causa, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, é Cristo Jesus. Fica bem claro isso. Entendeu? Então vocês observam isso. Então vamos agora para o versículo 20. Não destrua a obra de Deus por questão de comida. Todas as coisas em verdade são puras. Mas o que é mal para um homem é o fato de comer provocando um escândalo. Como naquele caso de 1 Coríntios 8, que eu falei. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem outra coisa que para teu irmão possa ser uma ocasião de queda. Né? Ou seja, não beber vinho, não comer doce na frente de quem é diabético, não comer determinadas coisas que podem fazer mal, seja ao corpo, seja à alma do seu irmão mais fraco na fé, ou que tem uma certa debilidade ainda, que precisa se depurar um pouco mais. Né? E para finalizar, né, esse quarto vídeo, tem 2 São Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz: assim como houve entre vós falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Ou seja, a gente sabe muito bem que todas as seitas que existem hoje, os protestantes que existem hoje, elas vieram desde da sua gênese do catolicismo. O Lutero era um padre, começou tudo isso. Né? Então o que acontece? Então há seitas que saem. Né? Há seitas dentro da Igreja Católica, aquelas pessoas que falam assim, eu aceito tal coisa da doutrina, não aceito tal coisa. Eu aceito tal coisa, mas não aceito tal coisa. Entendeu? Isso já é um comportamento de seita, mesmo que não haja uma placa denominacional feita, mas já é uma seita plantada no coração da pessoa. Você não deve dar atenção a essas pessoas, porque no fim das contas, elas renegaram a Cristo e atraíram para si uma ruína repentina. Elas não estão mais na comunhão de Cristo, no corpo de Cristo que é a igreja. Elas estão na igreja de corpo, mas não estão de alma. Então, vou dar alguns exemplos aqui, muito claros, do que é renegar a Cristo, doutrinariamente. Por exemplo, um dos exemplos é quando você prega o evangelho por amor ao lucro. Né? Isso aí, infelizmente, é uma coisa muito recorrente, isso daí, infelizmente, né? E infelizmente isso acontece demais e a gente tem que ficar atento a isso. Vamos ver já, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 5 a 10. Os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só vê na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito de desprendimento, que o lucro que ele está falando aqui é o lucro de fazer alguém conhecer o evangelho, entendeu? E assim você guardar um tesouro espiritual para você no dia do teu juízo com Deus. Não é isso que ele está falando, não é o lucro financeiro como alguns fazem. Porque nada trouxemos ao mundo, como também nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
Acostados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Como essa teologia da prosperidade. As pessoas dizem, eu vou numa igreja tal porque lá o cara vai fazer eu ficar rico, receber bênção da prosperidade, esse tipo de coisa. E os caras, algumas seitas protestantes, elas gostam de explorar isso daí, né? E gostam de trocar a bênção por dinheiro. Tipo, uma garrafinha, R$100, uma garrafa de água benta, o cara vende por R$100, entendeu? O cara ele cobra o dízimo baseado em Malaquias 3:10, né? Ele fala que quem não pagar o dízimo está roubando o Senhor, né? Aquelas coisas todas, né? Só que eles não falam a verdade, eles omitem certas realidades, né, da palavra de Deus quando cita o dízimo. O que é o dízimo? Você pode cobrar o dízimo, mas não como um preceito, como está em Malaquias 3:10, e sim como uma ajuda de custo para pagar as coisas da igreja, ou seja, despesas. Ou seja, uma ajuda de custo. É uma oferta com o nome de dízimo, mas não como preceito, como estava em Malaquias 3:10, que era pago apenas para os sacerdotes levitas, né, que existiam na época. Por exemplo, olha lá, Malaquias 3:10. Fala, pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiências, o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derrama a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Entendeu? Aí os caras usam isso daí. Mas não pode, isso daí é só para os sacerdotes levitas. Fique bem claro isso. Prova disso? Neemias 10:39. Vocês vão ver lá em Neemias. Vocês vão ver em Neemias 10:39. Não, 10, versículo 39. Né? Vamos ver aqui o livro de Neemias. Neemias 10:39. Diz: um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem um dízimo. E os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus para as salas que servem de depósito. Essa, né, é aqui, é nesse lugar que é lá que está citado em Malaquias 3:11, né? 10:11 do depósito. Então era para os levitas que pagavam. E eles não falam isso, entendeu? Fazer Malaquias 3, cobrar dízimo, com base em Malaquias 3:10, que era pago ao sacerdócio levita, é cuspir na cruz de Cristo. Porque o sacerdócio levita, ele foi superado pelo sacerdócio ordem de Melquisedeque, você entendeu? Que é o de Cristo. Como podemos ver isso? Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 5, nós veremos isso de uma maneira muito clara, né? Muito clara podemos ver isso. Hebreus capítulo 7, versículo 5 diz: os filhos de Levi, revestidos do sacerdócio, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo. Olha só, presta atenção. Aí que acontece? Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível, se o inferior que recebe a bênção do que é superior, demais aqui, os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por isso, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Ou seja, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, é um sacerdócio inferior. Né? Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdócio levítico, ou seja, por esse que recebeu o dízimo legal, por que é sobre este que se funda a legislação dada ao povo? Que necessidade havia ainda que surgisse um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão? Esse sacerdote é Jesus Cristo. Pois, transferido o sacerdócio, forçoso que se faça também a mudança da lei. Ou seja, sacerdócio araônico e levítico mudou para Cristo,
a ordem de Melquisedeque. Logo, o dízimo legal, o dízimo de Malaquias 3:10, com base em Malaquias 3:10, que era pago aos sacerdotes levitas, como podemos ver em Hebreus capítulo 7, versículo 5, e Neemias capítulo 10, versículo 39, não pode ser cobrado. Quem cobra isso e conhece a palavra de Deus está fazendo isso com malícia, com amor ao lucro, como diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 5 a 10. Isso é muito claro. E quem cobra o dízimo legal e despreza todas as outras 616 ordenanças da lei judaica, porque da lei judaica eles só se lembram do Malaquias 3:10. Das outras 616 ordenanças eles não se lembram. Então, isso é uma sacanagem e um fato de atrair maldição tremenda. Qual é a prova que eu tenho disso? Para finalizar. Malaquias 3, Gálatas 3, versículo de 10 a 13, que diz assim: todos os que se apoiam nas práticas legais, incluindo o dízimo legal de Malaquias 3:10, estão sob um regime de maldição. Pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Deuteronômio 27:26, ou seja, são 617 ordenanças. Ele só cumpre do dízimo, porque interessa. O dízimo legal de Malaquias 3:10. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque Cristo viverá pela fé. Né? Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Deuteronômio 21:23. Assim a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, pela fé recebemos o Espírito prometido. Portanto, esses que pedem o dízimo com base em Malaquias 3:10, eles são malditos, eles atraem a maldição sobre si. Não caia nessa. Isso não se deve fazer. Um abraço.